Olá, pessoal, tudo bem? Aqui Carlos Heitor Campani, eu sou professor de finanças e estamos aqui dando continuidade a essa série de vídeos que a gente tem feito e, se Deus quiser, vai continuar fazendo para você, cotista do fundo VIGT11. A ideia é a gente estar aqui sempre discutindo, explicando pontos importantes dentro do contexto de investimentos. Dessa maneira, você, além de investir melhor, com mais sabedoria, você passa a compreender melhor esse mercado de investimentos e essa compreensão faz e essa compreensão nos traz um pouco mais de tranquilidade por saber onde nós estamos, né? Muitas vezes acontece algo que a gente não entende bem e isso não é legal, porque o não entendimento gera ansiedade. E a ideia aqui é exatamente explicar para que tudo se torne simples e dentro do contexto que investimentos deve ocupar. Ou seja, existe incerteza, existe risco, mas se a gente compreender melhor onde que a gente está, né, o que a gente está fazendo, claro, eu estou falando metaforicamente, agora sendo mais objetivo, para onde o nosso dinheiro está indo, a gente dorme um pouco mais confortável, isso é o mais importante, tá bom? Os investimentos não precisam ser tão estressantes quanto às vezes eu vejo por aí, tá? Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre performance, dividendos e ganho de capital. Vem comigo. Esse slide que eu preparei para vocês. Pessoal, eu googlei rapidinho e peguei as três primeiras notícias que eu vi, tá? Obviamente eu não coloquei aqui nenhuma marca, nem nenhuma casa, porque a ideia não é absolutamente expor ninguém, nem nada aqui. Mas eu quero compartilhar com vocês uma ideia. Olhem comigo na primeira à esquerda. Carteira recomendada. A melhor carteira de dividendos para 2023. Veja como investir R$ 100.000 em uma carteira de ações que paga dividendos mensais. Olha no meio. Carteira de dividendos. Como montar uma para receber proventos todos os meses. Investir em renda variável para ter uma renda extra é possível com uma carteira de dividendos. Saiba mais a seguir. E, por fim, na última notícia, eu poderia ter coletado várias notícias muito semelhantes, tá? Mas eu acho que com essas três eu já consigo passar o que eu vou explicar aqui para vocês. A melhor carteira recomendada com foco em dividendos para você investir e acumular uma renda recorrente. Ações recomendadas para investidores da Bolsa de Valores que buscam ser livres financeiramente no longo prazo. Quero a carteira recomendada. Pessoal, o que tem de comum nessas três mensagens, né, que foram tiradas de sites públicos? O que elas têm em comum, né? Muitas vezes existem mensagens subliminares, que não são exatamente o que está escrito, mas que passa para o nosso cérebro algo que não é bem aquilo que o nosso cérebro está entendendo, tá? As três mensagens falam de carteiras de dividendos, tá certo? E qual é uma possível mensagem subliminar aqui? Que uma carteira, né? Nesse caso aqui eu peguei no contexto de ações que rotineiramente pagam dividendos, né? Então a mensagem subliminar que pode ficar aqui é que a melhor carteira para você investir em ações é aquela que mais paga dividendos. O que absolutamente, é esse ponto que eu quero discutir, absolutamente não é escrito na pedra. Se uma ação paga dividendos, isso não quer dizer que é uma ação boa para você. Eu também não estou dizendo aqui o contrário, né? Isso também não quer dizer que não é boa para você. O que eu quero discutir nesse webinar com vocês é que o dividendo por si só, ele não serve para a gente decidir o nosso investimento. Então, aqui, uma mensagem muito perigosa que pode ser transmitida é o seguinte: por exemplo, ações que não pagam dividendos ou pagam dividendos baixos são ruins. Essa é uma mensagem equivocada. Notem nos três textos, né, que ninguém fala aqui em performance geral.
eu quero dizer o seguinte, aqui, nessas mensagens, o foco é carteira de dividendos. É mais ou menos como se eu vendo... Imagina, eu gosto sempre de dar exemplos, né, para passar a minha ideia. Eu vendo chuteiras. Então, eu passo a bater na tecla, né? Olha, a melhor chuteira é a minha. Compre uma chuteira para calçar os seus pés. A melhor chuteira é a minha. Compre a minha chuteira para calçar os seus pés. Só que quem que disse que você joga futebol e você precisa de uma chuteira? Essa é a grande questão. Você precisa calçar os seus pés, né? E a depender da situação, você vai usar um chinelo, você vai usar um tênis, você vai usar um sapato. Ou, se você jogar futebol, você também vai usar chuteiras, não é verdade? Agora, o que não pode se passar é que chuteira é a melhor coisa para calçar os seus pés em qualquer situação, não é verdade? É o mesmo caso aqui. Existem boas carteiras com foco em dividendo e existem carteiras não tão boas assim, também com foco em dividendo. Mas você não pode comparar carteiras com foco em dividendos com outras carteiras. Você não pode tomar a conclusão de que uma carteira, por ter foco em dividendos, é melhor do que outra carteira que não tem foco em dividendos. Tá certo, pessoal? Então, esse é o nosso ponto central desse webinar. Entender o papel, que sim, é importante e existe, dos dividendos na rentabilidade daquele ativo, daquele papel e, por conseguinte, na sua carteira. Mas também entender que esse papel é limitado e pagar ou não dividendos é apenas uma parte da história, uma parte do contexto que precisa ser analisado, tá certo? Então, é isso que eu vou querer aqui explicar, agora sim, um pouco mais a fundo para vocês. E aí eu começo dando exemplos, também tirados online, googlando rapidamente, são exemplos super fáceis de você encontrar, né? De empresas que não pagam dividendos e não quer dizer que elas não sejam boas, muito pelo contrário. Tá? Se você quiser fazer essa busca na internet, é só googlar ações de empresas que não pagam dividendos. Eu rapidamente achei essas 3 historinhas aqui. Ó. Primeira, a política de dividendos do Google sempre foi única, porque a companhia escolheu não pagar dividendos aos seus acionistas. Deixa eu repetir. O Google escolheu não pagar dividendos aos seus acionistas. E aí ele explica. Por quê? Porque eles preferiram reinvestir os lucros no próprio negócio para alimentar o crescimento e a inovação. Olha que legal. Mas vamos a mais exemplos antes da gente entrar na teoria, né? Sobre a Tesla. Se você perguntar no Google, né, se a Tesla paga dividendo, você vai achar que a Tesla não paga dividendo. Por outro lado, é verdade que ultimamente a Tesla, né, a discussão é se ela já chegou no seu valor justo ou se foi uma derrapada e ela vai seguir crescendo, né? Mas o fato é que desde a sua criação, quem comprou Tesla há mais tempo teve uma valoração bastante acima da média, sem receber nenhum dividendo. E mais um exemplo que eu peguei, só para a gente parar em 3 exemplos famosíssimos, pessoal. A Amazon. A Amazon não paga dividendos. Por quê? Até tem a ver com o Google, né? Prioriza esforços de expansão, ou seja, prioriza pegar aquele dinheiro gerado pelo lucro, em vez de distribuir ao seu acionista, reinvestir no negócio, investir em novos projetos que geram mais riqueza ao acionista do que aquele dividendo distribuído. Né? Se a gente pensar e googlar, você vai achar muitas outras empresas nesse caminho também. A própria Apple, a gigante Apple, que eu acho que todo mundo conhece, passou 7 anos sem pagar dividendos e voltou a pagar dividendos alguns poucos anos atrás. Você sabia disso? E a história por detrás desse não pagamento de dividendos é a mesma.
Vamos lá? Vamos para a teoria agora um pouco, para a gente entender isso e chegar numa conclusão, num veredito? É isso que eu quero com vocês aqui, tá bom? Pessoal, o título desse slide é totalmente sugestivo, né? Pontos a entender. Vamos começar pelo primeiro. A performance de qualquer ativo, e aqui eu estou falando performance em termos de investimento, né? De rentabilidade, de retorno face o dinheiro que você aportou naquele investimento. Então, essa performance ela é dada pelos proventos pagos em geral. E aí sim, o que eu estou chamando de proventos? Dividendos, mas no Brasil a gente também tem juros sobre capital próprio e outras formas, né? Por exemplo, para ser apenas uma fora dessas duas formas tradicionais, bonificações, que podem ser até em forma de ações, tá certo? Mas, além disso, você também tem o ganho de capital. Né? O ganho de capital é o seguinte: você, quando compra uma cota de um fundo, se você comprou a R$ 50, daqui a 2, 3 anos essa cota está R$ 70, isso é um ganho de capital. Você tinha uma cota comprada a R$ 50 e, com o passar do tempo, ela está valendo mais do que os R$ 50. Por exemplo, R$ 70. Esses R$ 20 a gente chama de ganho de capital. E a gente não pode apenas analisar o investimento, a performance dele, olhando para uma dessas parcelas, ou seja, olhando para os proventos, olhando para dividendos, que é a forma de provento mais comum, tá certo? A análise, eu sempre digo que ela precisa ser bifocal e jamais unifocal. Por isso que eu não compro, né, a ideia seguinte: a minha carteira de dividendos é muito boa. Porque quando você me diz que a sua carteira de dividendos é muito boa, será que você está jogando campeonato de carteiras de dividendos? Esse campeonato eu não jogo. Eu acho que nenhum investidor joga. O campeonato que a gente joga é a minha carteira, a rentabilidade face ao risco que ela corre naturalmente, né? Esse dilema retorno-risco, ele sempre vai estar presente, tá certo? É o caso das chuteiras aqui. Né? Imagina que eu não jogo futebol, não uso chuteiras. Se você vier com a melhor chuteira possível, não vai me adiantar. E simplesmente, se eu interpretar a melhor carteira de dividendos como a melhor carteira para mim, eu posso estar cometendo um grande equívoco, porque pode ser que aquela carteira não tenha nada a ver comigo. E muitas vezes ela ainda performa aquém de uma outra carteira com o mesmo nível de risco, só que não é focada em dividendos, tá certo? Então, é muito importante, é o último tópico desse slide, é fazer uma análise da perspectiva futura para aquele ativo ou para aquele fundo. Essa análise precisa considerar não apenas o histórico, né, no passado, de dividendos per si, mas sim a geração de fluxo de caixa dos seus ativos e como esse caixa será utilizado. Tá? Muitas vezes, quando você tem um dinheiro sobrando, eu te devolvo ele como dividendo. Ao deixar de investir esse dinheiro em um novo projeto disponível para aquela empresa, eu estou tomando a atitude errada, porque ao distribuir R$ 100 de dividendos para você, qual é o valor dessa riqueza que eu estou te distribuindo? R$ 100, não é verdade? Não tem muito aí a discutir. Mas se eu coloco esses R$ 100 num negócio que vale muito mais do que R$ 100, eu estou gerando riqueza. Para você, acionista ou cotista, né, vai ter muito mais valor. E essa apreciação vai se dar via valorização da cota, ou do valor da ação, ou do valor do ativo em si. Como é que a gente está nesse âmbito do VICT11, né? A gente fala muitas vezes cota, tá certo? Então, vamos mais a fundo. Eu tenho mais um slide aqui para a gente discutir. E aí, isso que eu falei até agora, né, foi para provocar realmente a dúvida. E muitas vezes isso acontece em vários setores do conhecimento na vida humana. Né? Você tem algo que está muito um pêndulo, né? Está muito deslocado para um lado, está desequilibrado, não está no lugar ideal. Então, qual é o nosso papel? É puxar esse pêndulo, né,
no sentido contrário para tentar reequilibrar. Tá? E hoje, esse pêndulo no mercado, existe um falso conhecimento, porque ninguém vai falar isso com todas as letras, porque seria uma mentira, né? Você dizer que uma carteira de dividendos ou um ativo, um fundo que paga mais dividendo é melhor do que um que pague menos e parar por aí a discussão. Né? Você não pode parar, ninguém vai falar isso, mas muitas vezes está ali no subliminar isso. Ah, esse fundo, olha que legal, pagou muito dividendo. Para mim, é só uma parte pequena da história. Eu, como analista que sou, eu preciso estudar a fundo esse fundo e entender como é que foi essa distribuição e se esse fundo vai ser capaz de gerar aquela distribuição ad eterno, ou, né, por longos anos ainda. O que vale é de hoje para frente, tá certo? Então, o meu objetivo foi gerar essa dúvida. Opa, esse cara está aqui falando que então que dividendo é ruim? Não, não é isso. Eu não estou dizendo que dividendo, né, é ruim. Nada disso. Eu estou falando um pouquinho mais na direção de que, olha, calma, né? Pagar dividendo não quer dizer que acabou a história por aí, é só isso. Né? E agora a gente vai discutir isso. Na academia, né, da onde eu venho, já se discute política de dividendos há muito tempo, pessoal. E deixa eu trazer aqui a discussão, né, a teoria da irrelevância dos dividendos de Miller e Modigliani, 1961, pessoal. Lá se fazem, né, mais de 60 anos. E até hoje a gente ensina corporate finance, finanças corporativas, a gente ensina esse artigo, esse paper acadêmico de Modigliani e Miller para começar a história. É claro que é um artigo extremamente no limite, irreal. Irreal no sentido de que ali tem algumas hipóteses que, como ausência de impostos, por exemplo, que não são, né, realistas. Porém, ele é bastante didático. Então, eles na sua modelagem, eles acabam explicando que, claro, a gente está no extremo, tá, pessoal? A política de dividendos da empresa é irrelevante, ou seja, se ela gerou 100 milhões de reais de lucro e ela vai distribuir os 100 milhões de reais de lucro, ou se ela vai utilizar esses 100 milhões de reais de lucro para outra finalidade, tanto faz, tanto fez. A riqueza do acionista, do cotista, não é comprometida. Ela independe dessa decisão. A gente chama essa decisão de política de dividendos. Pessoal, como eu falei, tá? Esse é um caso irreal, tá ali no slide, tá? Mas é um bom ponto de partida. Alguém pode levantar a mão e dizer o seguinte, caso editor, eu entendi que é irreal, tal, tem um monte de premissas que não são ali verdadeiras, o mercado, na realidade, tem uma série de atritos, né? Corretagem é isso, é aquilo. Eu entendi tudo isso. Mas também ser irrelevante, né? Imagina que eu preciso de dinheiro, sei lá, todo mês, né? Então eu vou preferir aquela ação, aquele fundo que pague dividendo todo mês, não? Eu vou lhe responder, não. Dentro da explicação que eles fazem é o seguinte: se você obtiver o ganho de capital, né, se a empresa não paga aquele dividendo, a riqueza fica na companhia ou no fundo, não é verdade? E aquilo se reflete no preço da ação ou no preço da cota. Se você precisar de liquidez mensalmente, basta você, como a tua cota está engordando pelo ganho de capital, bastaria você fazer o que a gente chama de mímica, né? Você vende uma parte da sua cota ou da sua ação para fazer a mímica daquele dividendo. Então, no final das contas, eles explicam que, olha, essa decisão pode ser a nível do investidor. Ele pode replicar essa política. Agora, o que eles contam é o seguinte, e esse ponto é interessante: se a empresa tem uma oportunidade de gerar valor através de um negócio, através da ampliação dos seus negócios, através de qualquer caminho, né, seja ele tecnológico até, em geral, essas oportunidades não são possíveis para os investidores. Então, por isso que, no final das contas, a empresa tomar a decisão, né, de não distribuir dividendos não pode, por si só, ser tomada como uma decisão negativa, muito pelo contrário.
É claro que agora eu vou para o terceiro bullet ali. Vamos agora para o mundo real, né, pessoal? Eu sempre adorei teoria, só que eu sempre também gostei, primeiro de aprender a teoria, mas depois de saber, olha, onde é que essa teoria falha? Qual é o limite da teoria? Isso é muito importante, senão a gente não aplica. Ou se aplicar a teoria no mundo real a ferro e fogo, não vai dar muito certo. Então, agora, essa teoria tem, né, algumas limitações, sem dúvida nenhuma. E, por outro lado, aspectos comportamentais realmente são estimuladores da distribuição de dividendos. Tem aquela questão psicológica, realmente, poxa, essa empresa todo mês me dá um dividendo, né? No caso de empresas, nem é tão comum pagar todo mês. É importante a gente entender isso, né? Pagar dividendo custa dinheiro, pessoal. Então, por isso que as grandes empresas não pagam dividendos todos os meses, tá? Por outro lado, você tem a questão dos fundos imobiliários, que, por legislação, são obrigados ali a ter uma distribuição mínima mensal, tá certo? Então, você precisa sempre entender o contexto. O VICT11, por não ser um fundo imobiliário, longe disso, né, é um fundo de private equity em infraestrutura, ele não tem nenhuma obrigação legal de distribuir dividendos. Tá certo? Então, pessoal, a questão psicológica do dinheiro estar caindo na minha conta do nada, sem eu fazer absolutamente nada, é algo que é legal, né? Aquele compromisso da empresa em estar distribuindo dividendos regularmente também é algo comportamental, né? Que tem seu valor. A gente gosta, né? Como é que a gente junta, então, tudo isso, pessoal? Por um lado, a política de dividendos não é irrelevante, tá certo? Ela seria, na teoria de Modigliani e Miller, numa situação muito irreal, porém didática, porque serve para nos ensinar algumas questões interessantes, tá certo? Não é porque a empresa não me pagou o dividendo que é ruim para mim. Eu acho que a grande questão, o grande ponto de ensinamento de Modigliani e Miller é esse. A empresa não quer pagar dividendo porque uma Apple da vida que passou 17 anos, ou a própria Amazon, Google e a Tesla, né, não quer pagar dividendos. Mas por que elas não querem pagar? Existe uma razão bacana para isso? Porque, se for o caso, é o contrário. Se elas tiverem bons projetos que gerem riqueza e elas deixam de investir nesses projetos para me pagar dividendo, elas estão rasgando meu dinheiro. Eu deleguei o meu investimento para essas empresas fazerem investimentos que eu não consigo fazer, para elas desenvolverem tecnologias, para elas fazerem negócios que eu não sou capaz de fazer. Então, a partir do momento que uma empresa deixa de fazer um negócio bom para mim pela obrigatoriedade em pagar dividendos, isso não é legal. Está aí havendo uma destruição de valor. Então, Modigliani e Miller serve para chamar a atenção para isso também. E também para responder aquela questão, mas se eu precisar de dividendo periodicamente, eu posso, através do meu ganho de capital, né, vender parte do meu ganho de capital e colocar esse dinheiro no bolso da mesma forma. Tá certo? Então, com isso, os aspectos comportamentais tendem a fazer com que os gestores distribuam dividendos. Isso é bem visto. Sabe aquela questão, né, que não importa ser, tem que parecer também? Então, é um pouquinho por aí. A gente é comportamental. Graças a Deus, né? Somos seres humanos e a gente tem que ter emoção, senão a coisa fica sem graça. Então, essa questão comportamental da distribuição de dividendos, ela tem o seu papel, sim. Porém, ela pode levar a duas situações perigosas, que são essas que eu coloquei no slide para vocês. Então, o perigo número 1 é a distribuição de dividendos acima do ponto que seria considerado ótimo, destruindo o valor dos acionistas, cotistas, por pressão do mercado. Então, imagina essa situação que eu falei há pouco, né? Eu tenho 100 milhões em caixa e me apareceu um projeto que eu vou precisar investir 100 milhões e o valor gerado seria de 200 milhões. É um projeto de VPL positivo, ou seja, que faz sentido.
Então, o correto seria eu simplesmente, olha, queridos acionistas, nós temos aqui um baita projeto, esses 100 milhões, se eu distribuo para vocês, eles valem 100 milhões. Mas se eu coloco nesse projeto, a gente vai gerar 200 milhões para vocês. Pronto. Ah, mas o projeto tem risco. Claro, quando a gente calcula esse valor, né, que eu citei aqui, 200 milhões, ele tem ali uma conta ajustando ao risco na taxa de desconto, sem dúvida alguma. Se você acha que o risco está maior do que você pode assumir, aí é outra questão. É uma questão pessoal da sua carteira ter que ser rebalanceada para ter menos risco. Tá certo? Mas se aquele projeto tem um valor positivo, ou seja, além do investimento, ele está gerando valor para você. Se a empresa, se o fundo deixa de aportar, de investir naquele projeto, ele está tomando uma decisão que não é boa para você. Então, esse é o perigo número 1 dessa pressão por dividendos que o mercado acaba naturalmente falando sobre o gestor, sobre as pessoas que tomam as decisões de empresas e de fundos, tá? Mas tem um outro perigo que eu chamo aqui de número 2, que é a distribuição de dividendos artificiais para simular boa saúde financeira e assim sobreviver por mais tempo. Bom, eu vou dar um caso aqui, limite, tá, pessoal? Limite. Imagina que eu tenho uma empresa, montei uma empresa, os acionistas colocaram lá 100 milhões de reais. A minha empresa não faz nada. Eu achei que eu pudesse vender caixinha de fósforo no Brasil e não consegui fazer. Estou com 100 milhões lá em caixa, não consegui fazer nenhum negócio, não tenho mais nada a fazer. O que seria o correto? Tomar esses 6 milhões, né? E realmente fechar a empresa. Acabou, não tem mais o que fazer. Pelo menos eu estou salvando 100 milhões dos meus acionistas, de quem investiu em mim. Mas imagina que eu não tenho muita, né? Ou então, vamos imaginar por um outro lado, imagina que eu ainda acredito que eu vou conseguir fechar negócios e fazer essa empresa produzir. Né? Eu posso estar ali distribuindo dividendo meramente para mostrar que a coisa está legal. Então, eu pego desses 100 milhões, né, pego ali 1 milhão e distribuo como dividendos. Na verdade, esses dividendos não vieram do meu lucro ou coisa similar, né? Mas sim, eu estou cortando na carne. Estou cortando a minha carne para distribuir. Claro, esse exemplo que eu dei foi extremamente exagerado, pessoal. Eu já vi no mercado, inclusive, recentemente, histórias que têm um pouquinho desse contexto. Fundos que depois a gente veio a descobrir que estavam com problemas, né, inclusive de default, né, e que continuaram mesmo assim, o dinheiro não entrando, né, parte da sua carteira, naturalmente, não de toda a sua carteira, e mesmo assim o fundo continuou pagando os dividendos na mesma proporção de até então. Por quê? Porque eles não queriam que fosse propagado para o mercado que havia um problema ali e eles achavam que iriam resolver e, no final da história, acabaram não resolvendo. Então, esse tipo de história, pessoal, não é tão irreal, não. Ela acontece. Tá certo? Então, esses são os dois perigos de uma política de dividendo no mundo real exagerada, ou seja, que paga mais dividendos do que poderia. Bom, pessoal, nesse slide, né, eu quero dar um exemplo muito especial, porque nesse ponto desse webinar, você pode me perguntar, tá bom, Carlos Heitor, você deu vários argumentos, então qual é a solução ótima? Bom, pessoal, não existe política de dividendos ótima que vale para qualquer e toda empresa ou qualquer e todo fundo. Cada situação é uma situação. Então, olha o primeiro bullet desse slide. O contexto precisa ser, antes de mais nada, analisado. Vou te dar um exemplo, né? É o exemplo especial desse slide aqui, que eu acho que ele é gritante. Imagine um cenário de baixa do mercado, né? Guerras lá fora, coisas que aumentam a aversão a risco do mercado e fazem com que, independentemente dos fundamentos daquele ativo, daquele fundo, dos ativos que compõem o fundo, independentemente disso,
simplesmente a minha taxa de desconto vai aumentar, fiquei mais avesso ao risco, então o preço vai cair, né? Esse aí foi o assunto, inclusive, de um webinar anterior nosso aqui. A ação ou a cota do fundo está baixinho, né? E aí eu sou gestor, né? Eu sou o CFO daquela empresa, eu tenho um dinheiro ali para distribuir como dividendo. Para e pensa, será que não é melhor, em vez de eu distribuir dividendos, eu recomprar, né, ações da minha empresa no mercado? É claro que isso aí tem todo um processo legal, tem que passar pelo conselho. Naturalmente, tudo que eu falo aqui, né, tem que respeitar a legalidade, tá bom, pessoal? Então, isso é muito importante. Eu não vou ficar só toda hora aqui dizendo isso, repetindo isso, senão isso aqui vai levar mais tempo do que deveria, tá? Mas por que é uma decisão, nesse contexto, mais inteligente, né? Ou, por que é mais inteligente? É uma decisão que gera mais valor ao acionista ou ao cotista do que distribuir dividendos. Bom, no mínimo, essas duas razões que estão aí para vocês. Primeiro, é que quando eu recompro ações, né? Eu estou no contexto aqui de uma empresa, mas você pode claramente fazer uma analogia para o seu contexto, né? Quando eu recompro ações, alguém vai ter que me vender, né? Ninguém é obrigado a vender. Quem é que vai me vender? É aquele acionista. Se eu colocar uma ordem ali nos acionistas que mais acreditam naquela empresa, naquele ativo, e que menos acreditam, é claro que quem vai me vender são os que menos acreditam. Os que mais acreditam sabem que aquele é um momento passageiro, que a crise vai passar e aquele ativo vai performar, vai voltar ao valor antes daquele momento de crise. Tá? Então, quando eu recompro ações, eu tiro da minha base de acionistas aqueles acionistas mais voláteis, que qualquer coisinha vendem o ativo, negociam o ativo a qualquer preço até. Por quê? Porque isso é bom, né? Eu, enquanto, né, acionista que permaneço, é bom para mim, porque isso vai acabar reduzindo a volatilidade do meu ativo. Ninguém gosta de volatilidade, né? A partir do momento que eu junto num barco as pessoas que acreditam naquele barco, a volatilidade é bem menor, não é verdade? Agora, quanto mais pessoas estão ali, né, para flutuar o mercado, para surfar o mercado, como a gente diz, né, quanto mais pessoas, isso gera muita volatilidade, né? As empresas, se pudessem escolher, preferiam não ter esse tipo de investidor na sua base, mas claro que elas não têm essa opção, tá? Mas ao recomprar ações, você tira exatamente esse tipo de acionista da base da sua empresa ou daquele ativo, o que tem um benefício aí de gerar menos volatilidade, menos risco percebido. Mas o segundo motivo, ele é mais óbvio, por isso que eu deixei ele para falar agora no final desse slide. Se eu te pago dividendo, eu estou, né, gerando uma riqueza X ali para você, aquele dividendo que estava no caixa da empresa. Então, é meramente uma transferência de riqueza da empresa, né, do fundo, para você. Agora, se eu recompro ações, eu tô comprando. Quem é o novo dono daquela ação? É você. É exatamente o acionista, o dono da cota, que não vendeu aquela ação, né? O dinheiro sendo usado ali está comprando um ativo barato, né, por conta de um momento de crise, e quem está se beneficiando é quem compra. Quem compra é a empresa, é o fundo. Ora, mas a empresa, quem é o fundo? São os donos da empresa, os cotistas do fundo. Então, aquela riqueza entre o valor que vale e o valor devidamente pago na baixa do mercado, ela se distribui pelos seus donos, pelos seus acionistas, pelos seus cotistas. Então, essa é uma decisão que gera mais valor para o acionista. Então, da mesma forma, eu dei exemplo da recompra de ações, que no Brasil não é muito comum ainda, mas lá fora é bastante comum. Tá? E tem muito dessa questão psicológica, tem muito também nessa questão psicológica que explica não ser tão comum. Mas muitas vezes é a decisão que, de longe, gera mais riqueza para o acionista que permanecer com aquele ativo. Claro, aquele que vende está fora, levou para casa ali um valor, né?
hipoteticamente abaixo do mercado, mas ele não quer mais sofrer com aquela volatilidade, está fora ele. Agora, quem permanece, o mercado voltando, é quem vai se beneficiar daquela recompra de ações. E, pessoal, aqui eu dei o exemplo de recompra de ações, né? Mas poderia dar o exemplo de bons negócios que aquele dinheiro que está ali potencialmente para ser distribuído em dividendos poderia ser usado. Então, a questão de reduzir o dividendo não necessariamente quer significar uma notícia ruim. Muito pelo contrário. Você tem que analisar o contexto. Pode, se o gestor estiver fazendo a coisa certa, né, se você confia nele, tenha certeza de que ele vai estar usando aquele dinheiro para uma finalidade ainda melhor que o dividendo no seu bolso. Bom, pessoal, então a gente está chegando ao final desse webinar e eu queria finalizar com esse slide, né? Com os takeaways. Né? Depois de tudo isso que a gente falou, né? Eu comecei, né, puxando um pêndulo um pouquinho mais para cá, para o ponto que ele deve ficar. Né? Hoje, o pêndulo está muito em favor de dividendos. Vejo muita influência, muita gente aí falando a carteira de dividendos. Olha, invista em dividendos. E assim, eu não vejo ali, invista numa carteira eficiente de dividendos. Aí tudo bem. É uma carteira eficiente. Ah, com foco em dividendos. Legal. Agora, ser uma carteira de dividendos por si só, para mim, não fala nada. Tá certo? Então, eu puxei um pouquinho para cá. Depois, eu dei argumentos conceituais e discuti um pouquinho desde Modigliani e Miller, 1961. E, por fim, eu dei, né, um caso específico para mostrar como o contexto é o mais importante, aliás, o contexto, entender o que está acontecendo é o mais importante para você interpretar se aquela decisão de pagar mais, menos dividendo é melhor para você ou não. Aí, claro, se não for melhor para você, é porque você está em desacordo com o gestor daquele fundo, ou com o gestor da empresa, né, com quem tomou a decisão. E aí você, né, tem que pensar um pouquinho a respeito, você não vai querer continuar sócio desse gestor ou dessa pessoa que tomou a decisão. Tá? Então, nesse slide eu trago as 3 conclusões, os takeaways que eu quero que vocês levem para casa e não esqueçam. Primeiro deles, fundos e ativos em geral, pessoal, que pagam mais dividendos não são necessariamente mais rentáveis que fundos que pagam menos dividendos. Ponto. Se o único argumento é que paga mais dividendos, não me compra, em absoluta, e não pode comprar ninguém. Paga mais dividendos e são boas empresas. Vamos permanecer aqui no âmbito de empresas, né? Ok, gostei. Então, pagam dividendos e são boas empresas. Já comecei a gostar. Mas ainda falta um ponto, né? Eu quero saber se a rentabilidade, se a relação risco-retorno ela é eficiente. Ou seja, dado o risco que aquela carteira, seja ela de dividendos ou não, que ela almeja, se a rentabilidade é a maior que eu possa atingir. Isso é o mais importante, certo? Segundo ponto, a análise, pessoal, precisa ser ampla, considerando o contexto e, principalmente, as razões para um dividendo maior, menor ou em linha com o histórico de distribuições. Tá certo, pessoal? Então, se um fundo vem pagando ali dividendos, né, sei lá, R$ 4 a cada trimestre, já tem mais ou menos um histórico, em determinado mês ele distribuiu R$ 3. É claro que isso chama atenção. Opa, sinal de alerta. Ok, natural. Mas deixa eu entender por que distribuiu menos dividendos. Né? A razão pode ser uma excelente notícia. Pode ser que aquele dividendo a menor vai ser investido na ampliação dos negócios e vai fazer mais geração de valor para você. Então, essa seria uma boa notícia. Tá certo? Então, entenda as razões. A notícia por si só, né, ela não necessariamente te leva para um dos lados. Eu não sei se eu contei em algum web. Eu não sei se contei rapidamente essa historinha em algum webinar, porque eu sempre conto ela. Né? Eu me lembro que eu estava fazendo meu doutorado fora do Brasil, tem mais de 15 anos isso. E eu investi aqui no Brasil, né? Mas eu não estava muito
por dentro do mercado brasileiro, não. Só via minha carteira. E aí peguei lá um dia à noite, né, resultado de uma grande empresa que você conhece. Pior resultado da história. Eu falei, amanhã é lama, né? Subiu 6% no dia seguinte. Vocês sabem por quê? Porque o mercado já sabia que tinha sido um período horroroso para aquela empresa. Então, previu, aí sei lá, né? Vou chutar um valor aqui. Previu que a empresa ia perder, ia mostrar um resultado de 10 bi de prejuízo. Estou chutando. E aí a empresa mostrou 1 bilhão de prejuízo apenas. Ou seja, pior prejuízo que foi o pior da história, mas não foi 10, foi 1. Né? Pior prejuízo, foi tudo isso, e a ação subiu 6%. Por quê? Porque a notícia já era esperada como ruim, mas ela não foi tão ruim. Né? E havia razões dentro daquela apresentação que explicavam aquele prejuízo e mostravam que dali para frente o céu iria ficar azul. E de fato, essa empresa segue viva, atuante, muito bem no mercado hoje, né? 15 anos depois. Tá certo? Então, a notícia do dividendo flutuando, opa, legal, deixa eu me inteirar. Não leia o capítulo 1 do livro e pare, senão você não sabe qual é o final dele, o que é muito pior, você pode tomar uma decisão errada, certo? E o terceiro e último bullet, lembre-se, há boas razões, sim, para se pagar dividendos. Se a empresa tem o dinheiro ali, não tem, né, muito o que fazer, não tem nenhuma oportunidade que vá gerar valor para o seu acionista, a melhor decisão é distribuir o dividendo. Beleza, legal. Né? Mas há também, pessoal, ótimas razões para não se pagar dividendos. Isso é o mais importante, tá bom? Há ótimas razões para se pagar dividendos, mas também há ótimas razões para não se pagar. E aí você linka com os outros dois pontos. O contexto é fundamental. Não se deixe levar, né, simplesmente porque esse paga mais, esse paga menos. Isso é uma parte ainda muito rasa da história para você tomar qualquer decisão e avaliar um fundo, um investimento como ruim ou bom. Tá certo? Chegamos ao final de mais esse webinar. Eu me chamo Carlos Heitor Campani. Se você quiser me dar o privilégio da gente se conectar nas redes sociais, é @Carlos Heitor Campani. Fique ligado que vem muito mais por aí. Um abraço.